O menino de rua se joga nas águas do rio para salvar um empresário que se afogava, enquanto dezenas de pessoas ricas só observavam. Ao chegar na mansão do homem, ele descobre que seu passado misterioso está prestes a mudar sua vida para sempre. Mas um inimigo implacável não descansará até destruir esta nova família, um ato de coragem que revela segredos enterrados há anos. Antes de continuar com esta emocionante história, peço que você deixe seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O calor escaldante de um domingo de verão em Recife castigava os frequentadores do Parque Santana, um dos mais elegantes da cidade. Sob as sombras das mangueiras centenárias, famílias abastadas espalhavam suas toalhas caras para piqueniques elaborados, enquanto crianças de roupas de grife corriam ao redor do pequeno lago artificial que ornamentava o centro do parque. Ricardo Almeida observava a cena com um sorriso distante. Aos 52 anos, dono de uma das maiores construtoras do Nordeste, ele tinha conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Seu terno italiano sob medida e o relógio suíço no pulso eram apenas símbolos externos de um império construído ao longo de 3 décadas de trabalho implacável. No entanto, enquanto caminhava sozinho pela margem do lago, sentia um vazio que nenhuma conta bancária conseguia preencher. Foi quando seu celular tocou. Ao tentar atendê-lo, Ricardo deu um passo em falso na beira escorregadia do lago. Um instante depois, seu corpo pesado rompeu a superfície da água, e o pânico o dominou instantaneamente. Nunca havia aprendido a nadar. "Socorro! Estou me afogando!" gritou, enquanto seus braços se debatiam desesperadamente, lutando contra o peso do terno encharcado que o puxava para baixo. Na margem, dezenas de pessoas de classe alta interromperam suas conversas e piqueniques para observar o drama que se desenrolava. Smartphones foram erguidos para registrar o momento.
Alguns gritaram por ajuda, outros ligaram para a emergência, mas ninguém, absolutamente ninguém, fez qualquer movimento para entrar na água. "Alguém ajude!" Uma mulher gritou, segurando seu filho pelos ombros, como se temesse que ele pudesse ter a ideia impensável de se molhar para salvar uma vida. A apenas alguns metros dali, parcialmente escondido atrás de uma lixeira, Pedro Santos observava a cena com olhos atentos. Com 12 anos, o corpo esquelético e cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência nas ruas, o menino havia passado a manhã catando latinhas e garrafas plásticas para vender ao final do dia. A entrada no Parque Elegante era sempre um risco. Os seguranças não hesitavam em expulsar marginais como ele, mas a quantidade de material reciclável compensava o perigo. Ao ver o homem se afogando e a inércia da multidão bem vestida, algo despertou dentro de Pedro. Sem pensar duas vezes, largou o saco com latinhas, tirou a camiseta surrada e os chinelos remendados com fita adesiva. Seus pés descalços, calejados de tanto andar pelo asfalto quente, correram em direção ao lago. "Sai da frente!" gritou, empurrando algumas pessoas que bloqueavam seu caminho. "Olha o moleque de rua!" Alguém murmurou com desdém. Pedro ignorou. Com um impulso determinado, mergulhou na água fria do lago. Ele não sabia nadar direito. Seu aprendizado limitava-se a algumas braçadas desajeitadas no rio poluído, perto da ponte onde dormia. Mas a urgência superava o medo. Ricardo já estava perdendo as forças, submergindo pela terceira vez, quando sentiu pequenas mãos agarrarem seu braço com surpreendente força. "Se acalma", a voz infantil ordenou com uma autoridade inesperada. "Para de lutar contra a água." "Se segura em mim." Num último lampejo de lucidez, Ricardo obedeceu agarrando-se aos ombros ossudos do menino, que com esforço sobre-humano começou a puxá-lo em direção à margem. A água não era profunda, menos de 2 metros, mas para um homem em pânico e uma criança desnutrida, cada centímetro era uma batalha. Depois do que pareceu uma eternidade, eles alcançaram a borda do lago.
mãos ansiosas, as mesmas que segundos antes permaneciam inertes. Agora se estendiam para puxar o empresário para a segurança. Pedro veio logo atrás, tossindo e tremendo, seu pequeno corpo exausto pelo esforço. Ricardo caiu na grama, expelindo água entre tosses violentas. Quando finalmente conseguiu focar sua visão, viu o menino magricela sentado ao seu lado, respirando com dificuldade, a pele morena marcada por cicatrizes antigas e recentes. Uma particularmente profunda descia do ombro direito até quase o cotovelo. Você salvou minha vida, Ricardo conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Pedro apenas deu de ombros, um gesto que parecia dizer que pular em um lago para salvar um desconhecido não era nada demais. Qual é seu nome, garoto? Pedro, respondeu secamente, já se preparando para levantar e desaparecer antes que alguém chamasse a segurança do parque. Espera! Ricardo segurou seu braço magro. Onde estão seus pais? O olhar que o menino lançou foi mais eloquente que qualquer resposta verbal. Era um olhar que Ricardo conhecia bem, o mesmo que via no espelho todas as manhãs, desde que perdera sua esposa há 5 anos. Um olhar de solidão profunda. Não tenho pais, Pedro finalmente respondeu. Vivo ali embaixo. Apontou vagamente na direção da ponte Duarte Coelho, que cruzava o rio Capibaribe a alguns quarteirões dali. Uma sirene anunciou a chegada tardia da ambulância. Paramédicos correram em sua direção, imediatamente focando em Ricardo, o homem bem vestido, ignorando completamente o menino encharcado que tremia ao lado. Ele também precisa ser examinado. Ricardo apontou para Pedro, sua voz recuperando a autoridade habitual. Foi ele quem me salvou. Os paramédicos trocaram olhares de surpresa, mas obedeceram. Enquanto checavam os sinais vitais do empresário, um deles entregou um cobertor térmico para o menino, que o aceitou com desconfiança. Senhor, precisamos levá-lo ao hospital para exames, disse um dos socorristas. O senhor engoliu muita água e precisamos descartar complicações pulmonares. Ricardo assentiu, mas seus olhos não deixavam Pedro, que começava a se afastar discretamente. Ele vem comigo, declarou de repente, apontando para o menino. Os paramédicos hesitaram, mas o tom do empresário não admitia contestação.
Ele precisa de cuidados médicos tanto quanto eu. Pedro parou surpreso com a determinação do homem que acabara de salvar. Por um momento, considerou fugir. Anos nas ruas haviam lhe ensinado a desconfiar de estranhos, especialmente dos ricos. Mas algo no olhar de Ricardo, uma mistura de gratidão e algo mais, algo que ele não conseguia identificar, o fez ficar. "Tudo bem", murmurou, embora todo o seu instinto gritasse para correr. Enquanto era ajudado a entrar na ambulância, Ricardo estendeu a mão para Pedro, que a aceitou após um momento de hesitação. O que nenhum dos dois sabia, enquanto as portas da ambulância se fechavam, era que aquele simples gesto de coragem havia mudado o curso de suas vidas para sempre. E observando a cena de longe, um homem de terno barato e expressão amarga registrava tudo em seu celular, seus olhos brilhando com o reconhecimento de uma oportunidade inesperada. Então o grande Ricardo Almeida foi salvo por um pivete de rua. Henrique Vieira murmurou para si mesmo, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Que comovente e conveniente. No Hospital Santa Joana, a melhor ala particular da cidade, recebeu Ricardo Almeida com a deferência reservada aos pacientes VIP. Pedro, por outro lado, foi tratado com uma mistura de curiosidade e desconfiança pelo pessoal médico. O contraste entre os dois era gritante. O empresário em uma suíte privativa, com todas as comodidades possíveis. O menino em uma pequena sala de exames, sentado desconfortavelmente em uma maca enquanto uma médica avaliava seu estado. Ele está severamente desnutrido, a doutora informou a Ricardo, quando este, já trocado e medicado, insistiu em saber sobre a condição do garoto. Tem alguns hematomas antigos, cicatrizes diversas e sinais de exposição prolongada às intempéries. Clinicamente falando, ele está em estado de sobrevivência crônica. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele pode ser liberado hoje? Medicamente sim, mas... A médica hesitou. Senhor Almeida, normalmente nestes casos, sou obrigada a notificar o conselho tutelar. Trata-se de um menor em situação de risco. Eu entendo. Ricardo assentiu gravemente. Mas gostaria de propor uma alternativa. Esse menino salvou minha vida hoje.
Se não fosse por ele, estaríamos tendo uma conversa muito diferente. Fez uma pausa significativa. Quero me responsabilizar por ele. A médica o encarou com surpresa. O senhor está sugerindo uma tutela temporária? Para começar, sim. Pretendo formalizar a situação o quanto antes. Quando Ricardo entrou na sala onde Pedro esperava, encontrou o menino tenso, olhando para a porta como um animal selvagem, planejando uma fuga. Vão me mandar pro abrigo, né? Perguntou diretamente, seus olhos escuros refletindo um medo familiar. Já passei por 3 diferentes. Sempre fujo. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado da maca, colocando-se ao nível do garoto. Por que você fugiu deles? Pedro deu de ombros, um gesto que Ricardo começava a reconhecer como sua resposta padrão para perguntas difíceis. Não gostavam de mim. Diziam que eu fazia perguntas demais. Sua voz baixou quase para um sussurro. Sobre meus pais. Seus pais? Ricardo inclinou-se ligeiramente. O que aconteceu com eles? Não sei direito. Minha avó dizia que eles tiveram que ir embora quando eu era bebê, mas que um dia voltariam. Seus olhos se fixaram em um ponto distante. Ela faleceu quando eu tinha 8 anos. Desde então estou esperando. Ricardo sentiu uma pontada no peito. A esperança infantil contrastava cruelmente com a realidade óbvia. Pais que abandonam seus filhos raramente retornam. Pedro, começou cautelosamente, você gostaria de ficar na minha casa por um tempo, até descobrirmos uma solução melhor para a sua situação? O menino o encarou com desconfiança. Por quê? O que você ganha com isso? A pergunta tão direta e madura pegou Ricardo de surpresa. Era o tipo de pergunta que apenas alguém que conheceu o pior da humanidade faria. Nada, respondeu honestamente. Ou talvez tudo. Você salvou minha vida hoje, Pedro. Quando todos aqueles adultos só assistiam você, um menino que não tinha nada a ganhar, arriscou tudo para me ajudar. Fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Minha casa é grande demais para uma pessoa só. Tenho comida, roupas limpas, uma cama confortável e talvez um pouco de companhia não seja má ideia. Pedro o estudou longamente, como se tentasse encontrar a mentira escondida naquelas palavras.
Finalmente, com uma sabedoria além de seus anos, perguntou: "E se não der certo? Se você se cansar de mim?" "Então encontraremos juntos uma solução melhor do que a ponte", Ricardo prometeu. "Mas acho que vale a pena tentar, não?" Após um longo momento de reflexão, Pedro assentiu quase imperceptivelmente. "Tá bom, mas só até encontrar algo melhor." Ricardo sorriu, estendendo a mão. "Combinado." Enquanto saíam do hospital, Ricardo fez algumas ligações. Primeiro para sua governanta, Dona Maria, instruindo-a a preparar um quarto. Depois para seu advogado, Dr. Eduardo, pedindo orientação sobre os procedimentos legais para uma tutela temporária. O carro que os esperava na saída era um SUV luxuoso com motorista. Pedro parou ao vê-lo, subitamente consciente de suas roupas emprestadas do hospital, 3 números maiores que seu corpo magro. "Vamos?" Ricardo perguntou gentilmente, abrindo a porta traseira. Pedro entrou hesitante, seus olhos arregalados diante do interior de couro. Quando o carro começou a se mover, Ricardo notou como o menino observava a cidade passar pela janela, não com o deslumbramento que esperava, mas com um reconhecimento calculista, como quem mapeia mentalmente rotas de fuga. "Minha casa fica em Boa Viagem", explicou Ricardo, "perto da praia." Pedro assentiu distraidamente, seus olhos agora fixos no painel digital do carro. "Você gosta de tecnologia?" Ricardo perguntou, tentando iniciar uma conversa. "Nunca tive nada assim", Pedro respondeu honestamente. "Mas sei como funcionam. Às vezes consigo ficar nas lan houses quando junto dinheiro suficiente." O resto do trajeto transcorreu em silêncio, até o carro parar diante de um portão alto e elegante. Quando este se abriu, revelou uma mansão imponente de 3 andares, com jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de mármore na entrada. Pedro engoliu em seco. "Você mora aqui sozinho?" "Só eu e Dona Maria, minha governanta", Ricardo respondeu enquanto saíam do carro. "Ela trabalha comigo há mais de 20 anos. Como se convocada por seu nome, uma senhora de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque e expressão severa, mas gentil, apareceu na porta principal. "Graças a Deus o senhor está bem", exclamou, seu olhar imediatamente se desviando para o menino magricela ao lado de seu patrão.
Seus olhos se suavizaram instantaneamente. E este deve ser o jovem herói. Dona Maria, este é Pedro, Ricardo apresentou formalmente. Ele ficará conosco por um tempo. O quarto de hóspedes está pronto, ela respondeu, sorrindo para o menino. E preparei um lanche e imaginei que estivesse com fome. O estômago de Pedro roncou audivelmente, fazendo-o corar. Vamos entrar, Ricardo convidou, colocando gentilmente a mão no ombro do garoto. Pedro deu um passo à frente, atravessando a soleira daquela casa, que mais parecia um palácio comparada aos viadutos e pontes que havia chamado de lar nos últimos meses. O que ele não podia saber era que, enquanto dava aquele passo, engrenagens invisíveis começavam a se mover. Uma nova vida estava prestes a começar, e com ela, desafios que testariam a coragem que ele demonstrou naquela tarde no lago. A 10 quilômetros dali, em um apartamento modesto e mal conservado no centro da cidade, Henrique Vieira assistia e reassistia ao vídeo que havia gravado no parque, um plano tomando forma em sua mente, atormentada pela amargura. Ricardo Almeida, murmurou para a tela do computador, onde a imagem do empresário sendo salvo por Pedro estava congelada. Você tirou tudo de mim, agora vou tirar tudo de você. Começando por este menino. O impacto da nova realidade atingiu Pedro como uma onda quando ele atravessou as portas duplas da mansão. O hall de entrada, com seu piso de mármore e candelabro de cristal, era maior que qualquer espaço em que ele já havia estado. Sentiu-se subitamente diminuto, como se tivesse caído em um mundo de gigantes. Vou mostrar seu quarto, disse Dona Maria gentilmente, percebendo seu desconforto. Depois pode descer para comer algo. Pedro seguiu a governanta a escada acima, seus olhos absorvendo cada detalhe. Os quadros nas paredes, o corrimão de madeira nobre, os tapetes persas que amorteciam seus passos. Era como estar dentro de um desses filmes que ele ocasionalmente espiava pelas vitrines das lojas de eletrodomésticos. O quarto destinado a ele era espaçoso, com uma cama king size que parecia grande o suficiente para acomodar 5 crianças do seu tamanho.
Havia um guarda-roupa imponente, uma escrivaninha com computador e uma porta que, como Dona Maria explicou, levava a um banheiro privativo. Tem sabonete, shampoo, toalhas limpas e um roupão, ela indicou. Imaginei que gostaria de tomar um banho. Deixei algumas roupas em cima da cama. São do meu neto, devem servir até comprarmos algo do seu tamanho. Pedro assentiu, ainda mudo de surpresa. Vou deixá-lo à vontade. A senhora sorriu. Estarei lá embaixo quando estiver pronto. Quando a porta se fechou, Pedro permaneceu imóvel no centro do quarto, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto e revelar que tudo não passava de um sonho febril. Lentamente, aproximou-se da cama e tocou o edredom macio, sentindo a textura sob seus dedos calejados. O banho foi uma revelação. Há quanto tempo não sentia água quente? Meses, talvez anos. Nos abrigos, os chuveiros eram frequentemente frios, e nas ruas, sua higiene limitava-se a lavagens rápidas em banheiros públicos ou sob torneiras de praças. Ele ficou tanto tempo sob a água quente que sua pele enrugou, testando cada frasco de shampoo e sabonete perfumado. Quando finalmente desceu, vestindo jeans e camiseta que, embora grandes demais, estavam anos-luz à frente dos trapos a que estava acostumado, encontrou Ricardo na sala de jantar. A mesa estava posta com sanduíches, bolos, sucos e frutas, um banquete que fez seu estômago roncar novamente. Sente-se, convidou Ricardo, indicando a cadeira ao seu lado. Sirva-se à vontade. Pedro sentou-se hesitante, sem saber por onde começar. Havia regras para esse tipo de situação? Ele deveria usar todas aquelas colheres e garfos alinhados perfeitamente? Comece pelo que quiser, Ricardo encorajou, como se lesse seus pensamentos. Não há protocolo aqui. Lentamente Pedro pegou um sanduíche, depois outro, e logo estava devorando a comida com um apetite voraz que falava volumes sobre sua condição de privação. Ricardo observava em silêncio, seu coração apertado pela realidade crua daquele menino que horas antes havia arriscado sua própria vida para salvá-lo.
Pedro, começou quando o garoto finalmente diminuiu o ritmo. Precisamos conversar sobre sua situação. O menino imediatamente ficou alerta, seus olhos escuros se estreitando com desconfiança. Liguei para meu advogado, continuou Ricardo. Para ficar legalmente aqui comigo, precisamos de uma autorização do juizado de menores. Ele está providenciando isso como tutela temporária emergencial, mas eventualmente teremos que passar por um processo mais formal. Que tipo de processo? Pedro perguntou, colocando o copo de suco na mesa com cuidado. Avaliações, entrevistas, verificação de antecedentes, meus não seus. Ricardo sorriu levemente. O sistema precisa garantir que você estará seguro comigo. Pedro assentiu lentamente. E se eles não deixarem? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Ricardo escolheu suas palavras com cuidado. Faremos o que for melhor para você, Pedro. Meu advogado é muito bom e temos um caso forte a nosso favor. Afinal, você salvou minha vida. Isso conta bastante. Fez uma pausa. Mas, independente do que aconteça, prometo que você não voltará para debaixo daquela ponte. Certo? Pedro estudou o rosto do homem que mal conhecia, procurando sinais de mentira ou manipulação. Anos nas ruas o haviam tornado um excelente leitor de pessoas. Era uma habilidade de sobrevivência. O que viu nos olhos de Ricardo era algo raro em sua experiência: sinceridade. Certo, concordou finalmente. Naquela noite, deitado na cama mais macia que já havia sentido, Pedro encarava o teto decorado com pequenas estrelas que brilhavam no escuro. Dona Maria explicara que haviam pertencido ao quarto do filho de Ricardo, falecido junto com a mãe em um acidente anos atrás. O Sr. Ricardo nunca teve coragem de mudar nada. Ela confidenciou, enquanto mostrava como funcionava o controle remoto da televisão embutida na parede. A ideia de que aquele homem rico e poderoso também conhecia a perda deu a Pedro uma estranha sensação de conexão. Talvez fosse por isso que Ricardo o acolhera. Ambos conheciam a solidão, embora em mundos completamente diferentes. Seus pensamentos foram interrompidos por uma leve batida na porta.
Era Ricardo ainda vestido, parecendo cansado, mas sereno. Só queria verificar se está tudo bem, disse ele, permanecendo na soleira. Consegue dormir? Pedro assentiu. A cama é muito macia. Ricardo sorriu. Você se acostuma. Se precisar de qualquer coisa durante a noite, meu quarto é no final do corredor e Dona Maria fica no anexo ao lado da cozinha. Ele fez menção de sair, mas parou quando Pedro falou novamente. Por que você está fazendo isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que me trazer para sua casa? Ricardo apoiou-se no batente da porta, pensativo. Honestamente, não sei explicar completamente. Seus olhos encontraram os de Pedro na penumbra. Talvez porque, quando você pulou naquele lago, me fez lembrar que ainda existem pessoas dispostas a arriscar tudo por um desconhecido. Ou talvez, ele hesitou, talvez eu precise tanto de ajuda quanto você, só de um tipo diferente. A franqueza da resposta surpreendeu Pedro. Não era o que esperava. Não havia piedade condescendente, nem falsa nobreza, apenas uma verdade simples e vulnerável. Boa noite, Pedro, Ricardo disse suavemente. Descanse. Amanhã será um novo dia. Quando a porta se fechou, Pedro voltou a olhar para as estrelas no teto. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir algo perigoso. Esperança. Do outro lado da cidade, em seu apartamento mal iluminado, Henrique Vieira trabalhava furiosamente em seu notebook. Na tela, documentos e fotos de Ricardo Almeida e agora do menino que o salvara. Com dedos ágeis, ele digitava um e-mail anônimo endereçado ao Conselho Tutelar local. Prezados senhores, venho por meio deste expressar minha profunda preocupação com a situação de um menor recentemente acolhido pelo empresário Ricardo Almeida.
As circunstâncias deste resgate são no mínimo suspeitas. Seu rosto se contorceu em um sorriso amargo enquanto anexava o vídeo editado do incidente no lago, agora cortado para parecer que Ricardo havia deliberadamente se aproximado do menino antes de cair na água. A primeira semente da dúvida estava plantada. Muitas outras viriam. "Você tirou tudo de mim, Ricardo", murmurou enquanto enviava o e-mail. Agora é minha vez. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de adaptações para Pedro. Cada manhã, ele acordava sobressaltado, momentaneamente desorientado pelo conforto e segurança ao seu redor, seu corpo ainda programado para o estado de alerta constante que a rua exigia. Aos poucos, no entanto, começou a desenvolver uma rotina. Café da manhã com Ricardo, quando ele não saía cedo para reuniões. Depois, algumas horas com um professor particular que o empresário contratara para avaliar seu nível educacional e ajudá-lo a recuperar o tempo perdido. As tardes geralmente eram livres para explorar a propriedade enorme, com Dona Maria sempre por perto, oferecendo lanches e histórias sobre a casa e seus habitantes anteriores. O senhor Ricardo não era assim antes, ela confidenciou a Pedro enquanto preparavam biscoitos na cozinha espaçosa. Era o 5º dia de sua estada, e a governanta já havia se afeiçoado ao menino que demonstrava curiosidade por tudo, especialmente por cozinhar. Depois que a senhora Beatriz e o pequeno Felipe partiram, ele se fechou. Trabalho, trabalho e mais trabalho. Esta casa era tão silenciosa que às vezes eu falava sozinha só para ouvir uma voz. Pedro amassava a massa com dedicação, suas mãos pequenas imitando os movimentos precisos que Dona Maria demonstrara. "Como eles, você sabe", hesitou, sem saber como formular a pergunta. "Um acidente na estrada." Dona Maria suspirou, seu rosto suavizando com a memória dolorosa. Voltavam de uma viagem à fazenda da família dela. O carro saiu da pista numa curva.
O Sr. Ricardo estava em uma reunião de negócios no exterior. Ela fez o sinal da cruz. 5 anos já e parece que foi ontem. Pedro absorveu a informação em silêncio. 5 anos, o mesmo tempo que ele vivera entre abrigos e ruas após a partida de sua avó. Coincidência ou algo mais? Naquela noite, durante o jantar, Ricardo anunciou que seu advogado havia conseguido a tutela temporária emergencial. Oficialmente, você pode ficar aqui por 90 dias, enquanto o processo de tutela permanente tramita, explicou, observando com satisfação como Pedro agora usava os talheres com crescente confiança. Haverá visitas de assistentes sociais, entrevistas, esse tipo de coisa. Pedro assentiu, mastigando pensativamente. E a escola? Perguntou após engolir. Dona Maria disse que talvez eu pudesse ir para uma de verdade, em vez de só ter aulas aqui. Ricardo sorriu, surpreso e satisfeito com o interesse. Sim, estamos verificando algumas opções. Primeiro precisamos determinar em qual série você deveria estar, considerando as interrupções em sua educação. Sei ler e escrever bem, Pedro afirmou com um toque de orgulho. Minha avó era professora antes de ficar doente. Ela me ensinava em casa. Ricardo percebeu a oportunidade de saber mais sobre o passado do menino. Sua avó deve ter sido uma mulher incrível. Os olhos de Pedro se iluminaram. Ela era. Sabia histórias de todos os livros, mesmo sem poder comprar eles. Dizia que quando meus pais voltassem, ficariam orgulhosos de como eu era esperto. Sua voz baixou. Ela me mostrou uma foto deles uma vez, mas depois não consegui mais encontrar. Acho que alguém pegou depois que ela... Depois que ela se foi, Ricardo sentiu um aperto no peito. Você se lembra como eles eram na foto? Pedro franziu a testa, concentrando-se. Meio embaçado. Minha mãe tinha cabelo comprido e escuro. Meu pai usava um chapéu, eu acho. Eles estavam na praia. Deu de ombros aquele gesto característico que Ricardo já reconhecia como sua defesa contra a dor. Era uma foto velha.
Minha avó dizia que eles tiveram que ir embora quando eu era bebê, mas que um dia voltariam. Ricardo trocou um olhar rápido com Dona Maria, que servia a sobremesa com uma expressão compassiva. Ambos reconheciam a provável verdade. Pais que abandonam seus filhos raramente retornam. E as histórias que os adultos contam às crianças, muitas vezes, são versões suavizadas de realidades muito mais duras. Pedro, Ricardo começou cautelosamente. Já pensou que talvez possamos tentar encontrar informações sobre seus pais? Existem registros, documentos, formas de buscar? O garfo de Pedro parou a meio caminho da boca, seus olhos subitamente ardendo com intensidade. Você faria isso? Procuraria eles para mim? A esperança crua em sua voz fez Ricardo hesitar. E se descobrissem algo devastador? Pais falecidos, presos ou simplesmente desinteressados? Estaria ele alimentando uma expectativa apenas para esmagá-la depois? Podemos tentar, respondeu finalmente. Mas, Pedro, preciso que entenda que nem sempre encontramos o que esperamos. Você está preparado para isso? Pedro considerou a pergunta com uma maturidade que frequentemente surpreendia Ricardo. Eu só quero saber a verdade, disse finalmente, mesmo que doa. Ricardo assentiu, admirando a coragem do menino. Então vamos procurar a verdade juntos. Mais tarde naquela noite, depois que Pedro foi para a cama, Ricardo ligou para Dr. Eduardo Mendes, seu advogado e amigo de longa data. Preciso que você investigue o background completo do menino, explicou, mantendo a voz baixa em seu escritório. Certidão de nascimento, registros de óbito da avó, qualquer pista sobre os pais. Isso pode complicar o processo de tutela, Ricardo, o advogado advertiu. Se encontrarmos parentes vivos com direitos legais... Eu sei, Ricardo interrompeu, mas o menino merece saber a verdade sobre sua origem, e eu prefiro estar preparado para qualquer